Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa live de bases biológicas, né? Uma disciplina tão gostosa, tão apaixonante. Eu gostaria de falar boa noite, já ir perguntando se todos me ouvem bem, se conseguem me entender, se o áudio está ok. Temos alunos aí de terapia ocupacional, educação física, podologia, terapias integrativas. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Natália. Tudo bem? Aloísio, de terapia ocupacional, vários alunos. Vamos esperar uns minutinhos o pessoal entrar para a gente iniciar a live dessa noite. Tudo ok? Todos me ouvindo bem? Que bom. A gente está chique, hein? Olha o microfone, que top. Podologia. Juliana, boa noite. Boa noite, pessoal. De nutrição. Legal. Povo do Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Bahia, Paraná. Top. Sejam bem-vindos, gente. Curso de fisioterapia, Herbert. O áudio está bom, legal. Nutrição. Ai, gente, olha a intimidade. Boa noite, amore. Aí sim, hein? Biomedicina. Olha ali, fonoaudiologia, Vanessa, de São José dos Campos. Gente, isso que é massa do EAD, né? A gente fala com o Brasil inteiro em uma única live. Isso é muito, muito legal. É muito top. Montes Claros, aluno de Educação Física, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. São Paulo, top, gente. Terapia ocupacional, Belo Horizonte, Minas Gerais, os mineiros, Niterói, Curitiba, São Paulo, Macapá. Alunos de estética, de nutrição, estão em peso aí na nossa live. Pessoal, lembrando que todas as nossas lives, vou aproveitar e fazer um convite para você. Sempre que você não conseguir na noite, tá? Assistir a live no momento que está marcado, você sempre pode assistir depois pelo mesmo link. Então, isso é importante. Às vezes o aluno ele tem essa dúvida: perdi o horário da live. Você pode estar acessando depois. Sempre, na verdade, pode passar esse link para frente para outras pessoas que, se você achar a aula interessante, o tema interessante. Assim como nós temos aquelas inovações, né, as novidades, que é a Quinta do Café, o Talk Show na sexta-feira, que toda semana estaremos fazendo junto com o professor Fábio alguns assuntos, né, que tem interesse para todos os cursos. Então é algo diferente que a gente traz para vocês, algo a mais. Então é sempre importante vocês lembrarem que não deu para assistir na quinta, você pode assistir no outro dia. Aquele sim é um material muito legal que vocês podem compartilhar com familiares, com amigos, com alguém que vocês gostam, né? E que gostariam que assistisse sobre o assunto, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então não se preocupem, às vezes você se preocupa, eu estava numa live, vim para essa, peguei pela metade, depois você volta, você assiste, sempre no mesmo link, ok? Porto Velho. Ai, gente, gostaram da minha camiseta? Eu sou fateciano. Tem gente aí que quer a minha camiseta. Daqui uns dias vai ter sorteio de camisetas no Talk Show. Então, vocês assistam, participem, que vai ter sorteio de brindes, provavelmente canecas, camisetas. É isso aí. Pessoal, vamos começar a nossa aula, então? A gente vai falar de bases biológicas, né? Então, o nome já diz por si só o que é a base. Então, na biologia, no estudo da biologia e das ciências, né, da natureza, onde a gente estuda bases biológicas, é a base da disciplina, ou seja, é a base do corpo humano, ou seja, é a base para todos os cursos que você está fazendo. Então, vamos lá, você está fazendo um curso de nutrição, precisa estudar bases biológicas? Claro, o que enquadra dentro dessa disciplina, professora? Enquadra o quê, gente? A gente vai falar de célula, a gente fala de metabolismo, a gente fala de síntese de proteínas, a gente vai falar de tudo o que acontece no organismo, né? Então, isso é muito importante. Depois a gente entra um pouquinho dentro da genética, onde a gente vai falar, né? Aqui, vocês já devem ter sentido que é uma disciplina muito complexa, que fala de muitos assuntos numa única apostila, né? Então, a gente não vai conseguir descrever sobre toda ela, não consigo ficar aqui com vocês 3 horas falando, a gente só tem o máximo 1 hora de live.
Então, eu vou ali pincelando alguns assuntos com vocês que eu acho mais importante, né? Já pensando na avaliação de vocês, já pensando na atividade que vocês vão fazer, o que você precisa se atentar, o que você precisa saber para a sua vida, não somente para a prova. Tá? Então, vocês vão ver que eu não vou utilizar slides hoje, vou falar dentro da própria apostila, vou passando a apostila para vocês e nós vamos citando alguns temas que a gente acha importante e relevante que todo aluno da área da saúde e áreas afins, como educação física, estética, né, que também esses cursos enquadram na saúde, mas que tem essa disciplina como uma base. Então, é importante ter esses conteúdos gerais, ok? Então, eu vou falar dessa biologia molecular, celular, depois um pouquinho da genética, questão de cromossomos, tudo mais, né? De DNA, de RNA. Aí a gente passa também um pouquinho pela engenharia genética, a gente fala ali de algumas técnicas que são utilizadas, e depois, dentro da disciplina, também é trabalhado um pouquinho de histologia, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Achou os exercícios muito difíceis? Então, aí na aula de revisão, que o professor Lion, porque o professor que fez essa disciplina, pessoal, eu sou formada em biologia, né? Bacharelado, licenciatura, tenho doutorado na área de biotecnologia, mas quem escreveu essa disciplina foi o professor Lion, que é um professor nosso aqui da instituição também, como vocês já viram nos vídeos. E a aula de revisão vocês terão com ele. Então, na aula de revisão é onde ele vai tirar as dúvidas de exercício, onde ele vai falar diretamente dos exercícios. Hoje a gente vai dar uma pincelada no conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aqui no chat, porque os nossos tutores vão estar anotando. Então, vão colocando as suas dúvidas aí, a gente vai ajudando vocês depois, tá bom? E no final a gente pode conversar um pouquinho também sobre essas dúvidas. E eu vou falar também no final dessa live da APA, que muitos alunos estão com dificuldade. A APA, né, que é a parte prática dessa disciplina, foi eu mesma, então, que fiz essa APA. Eu gravei os vídeos, fiz essa parte prática, então eu também vou dar uma pincelada e dar uma ajudada para quem estiver com dúvida. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Estão todos vendo a apostila, pessoal? Conseguem ver? Bora lá? Então, é importante, pessoal, que a gente vai falar dentro dessa biologia celular a origem. Então, lá no início dessa disciplina, desse conteúdo, a gente fala de origem, a gente fala de evolução. Então, iniciando falando de célula, é sempre importante a gente lembrar que a nossa vida, a base é a célula. Então, é sempre importante que a gente volta lá naquele contexto inicial que eu sempre gosto de falar. Na verdade, são moléculas que se unem ali, átomos formando moléculas. Essas moléculas, então, posteriormente vão se unindo e a gente tem uma célula propriamente dita, né, que é o nível, eu falo que é um nível, e essas células, então, todas juntas vão formar tecidos, órgãos, até chegar em sistemas e depois no ser humano, então, completo, que faz parte de um ecossistema, né, de uma população e depois da biosfera. Então, a gente, quando vai estudar bases biológicas, é muito importante a gente pensar que a base de tudo, é o início de tudo, de todo um processo que vai acontecer nos seres vivos. Então, é muito importante a gente saber da diferença de células procarióticas e eucarióticas, né, animais. Então, células procarióticas, a gente sempre fala que é aquela mais antiga. A gente ouve falar, inclusive nesse material, acredito que diz, que tem até já mais de 3 bilhões de anos. Já as eucarióticas, os estudiosos dizem 1 bilhão. Então, as procarióticas são aquelas primitivas, né? Onde você vai enquadrar ali algumas bactérias, cianobactérias. Então, são aquelas células que a gente fala assim que venceram, né? Que foram insistentes. Então, há 3 bilhões de anos estão aí e foram sobreviventes dentro de um universo que já passou por tantas transformações. Então, também aqui falaremos de bases macromoleculares, dessa constituição celular. E aí eu vou passando aqui para a gente falar um pouquinho mais de tudo isso. Então, pessoal, vão acompanhando.
Origem e evolução das células, é tudo isso que eu já acabei de comentar. E aí a gente vai falar de uma célula mostrando ela. Então, quando eu falo de uma célula procariótica, qual é a importância? Basicamente, você olha para uma célula procariótica, você vê que ela é desprovida de núcleo, ou seja, o material genético dessa célula ele fica solto dentro da célula inteira, né? Então, como você pode ver ali, todo aquele amarelinho daquela imagem é o material genético ali solto dentro dessa célula por não possuir um núcleo celular, ok? Então, todo esse material genético, tanto o DNA quanto o RNA, está ali disperso dentro dessa célula, ok? E aí você pode ver ali alguns ribossomos, né? E tudo mais. Então, aqui é a característica de uma célula procariótica. Então, ela parece, ela tem o formato de uma cápsula, sempre importante a gente lembrar disso, né? E essa cápsula reveste toda a parte externa dessa célula, essa parte vermelha, tá bom? Aí nós temos parede celular, membrana plasmática, né? Que é aquela que vai controlar transporte do que entra e o que sai da célula, tanto na procariótica quanto na eucariótica, beleza? E o citoplasma, que é a parte gelatinosa que sustenta, então, todos as outras organelas que estão aí dentro dessa célula e é o que dá o formato para as células, tanto procariótica como eucariótica. Indo para a eucariótica, então a gente vai falar ali, né, que são células que apresentam o núcleo definido, isso é muito importante a gente lembrar e saber para a nossa vida toda, onde está o material genético, né? DNA e RNA. Além disso, todas as outras organelas, que são organelas, membrana plasmática, citoplasma, mitocôndria. Então, cada um tem uma função específica, tá, pessoal? Muito importante a gente lembrar disso. Membrana plasmática é a que limita, né? Então, é importante. É através disso que essa célula vai fazer trocas, né? Então, trocas do meio intracelular com o meio extracelular. Citoplasma, então, onde está localizada essa membrana plasmática, o núcleo, tá? Ou seja, ela também é chamada de meio intracelular. O núcleo, então, guarda o material genético, as diferenças de biológicas animais e vegetais, tá bom? Por quê? Então, por exemplo, o vacúolo a gente encontra numa célula vegetal e a gente não encontra numa célula animal. Então, são algumas diferenças, como parede celular, também a gente não encontra na animal e encontra na vegetal. E assim vocês podem ver conforme a figura mostra. Ó, então, ali tem uma célula animal, a composição, ou seja, todas as organelas. O que são organelas, professora? É a mitocôndria, uma organela, o lisossomo é uma organela, o centríolo é uma organela, retículo endoplasmático liso, rugoso, tudo são organelas e também o núcleo, tá? Na vegetal, você tem muitas coisas parecidas, como, por exemplo, o retículo endoplasmático, né, complexo de Golgi, mas o vacúolo é algo diferente, né? Então, o vacúolo é tipo uma bolsa, um saco que armazena água ali, que na célula animal a gente não tem essa necessidade. Então, a célula vegetal ela passa por períodos de turgência, né? Ou seja, tem momentos que vai haver uma escassez de água, vamos supor, imagine uma folha, imagine que a gente recortou um pedacinho dessa folha, a gente está lá dentro agora vendo as células de uma folha, né? E aí passou por um período de estiagem, então essa célula ela vai como se ela murchasse. Quando tem muita aquisição de água, então ela incha, né? E o vacúolo ele trabalha ajudando nesse processo, tá bom? Então, ela passa por uma metamorfose, por um estica e puxa muito grande a célula vegetal, diferente da célula animal. Então, por isso que ela precisa ter uma parede celular, por exemplo, porque essa parede celular dá mais resistência para essa célula, fazendo com que ela resista muito mais às adversidades. Ok, pessoal? Bem básico assim, mas bem rápido. Aí a gente vai para as bases moleculares e a constituição celular. Então, é sempre importante que a gente lembre o quê? Que essas moléculas orgânicas, né, como proteínas, enzimas, carboidratos, vitaminas, ácidos nucleicos, então tudo isso, através de ligações químicas de carbono, são moléculas como água, sais minerais, então tudo isso faz parte. Isso é macromoléculas que constituem, então,
essa célula, tá? Então, nós temos lá células que têm moléculas inorgânicas, orgânicas, que são essenciais para quê? Forma a estrutura membrana da célula, né? O citoplasma, por exemplo, o núcleo, por exemplo. Então, essas moléculas, como de água ali, até está dizendo, ó, são de extrema importância para a composição celular. Então, sempre a gente vai ter a composição, ou seja, quase toda célula, 70% dela é constituída através de controle da regulação, tanto de temperatura, quanto de água, quanto de sais minerais. Então, é importante a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de açúcar, como está citando ali, que está presente na célula, é uma fonte de energia. Ou seja, eu preciso de energia, eu preciso dessa fonte de carboidrato para manter a constituição de uma célula, por exemplo, a estrutura de uma célula. Então, é bem importante a gente lembrar que daí vai entrar a classificação de monossacarídeo, de sacarídeo, polissacarídeo, e tudo isso, gente, é representado por uma molécula de glicose, né, frutose e outras, tá? E aí eu não vou entrar aqui, mas só para vocês entenderem a composição geral de uma célula e o que tudo isso faz, então, até chegar num processo onde tudo funcionando. Eu sempre costumo dizer que o processo celular, renovação das nossas células, né, as trocas que acontecem, isso está acontecendo a todo momento. Agora você está na sua casa assistindo uma live, eu estou aqui dando essa live, e tudo isso está acontecendo dentro do nosso organismo. Então é muito importante a gente lembrar que aqui eu mostro para vocês a parte, assim, como que eu vou dizer? A parte docente, então parece que tem um passo a passo para acontecer, porque quando a gente explica para o aluno, é um passo a passo, mas não existe assim, existe o passo a passo, mas não é pausadamente como a gente explica. Então, ao mesmo tempo, tudo isso está acontecendo dentro de uma célula. Então, é muito importante a gente imaginar isso acontecendo, tá bom? E aí a gente vai falar das organelas, especificamente dentro da célula. Então, você tem membrana plasmática, que faz a troca, ó. Essa imagem é muito linda, porque a membrana, observem os desenhos aqui, ó, vermelhinhos, onde você tem uma cabecinha vermelhinha e duas perninhas. Então, essa membrana plasmática, ela também é muito conhecida por uma camada Nossa, gente, gaguejei. De 2 fosfatos, né? 2 ligações de fosfato. Ou é uma bicamada fosfolipídica. Agora foi, beleza? Então, onde você tem uma bicamada bem espessa. E por que eu tenho isso? Porque eu vou ter toda essa questão de regulação, ou seja, o que entra dentro da célula e o que sai dentro dessa célula. Os verdes aqui são proteínas que ajudam nesse processo. Então, nós temos algumas proteínas especializadas que vão ajudar nesse processo de troca entre o meio extracelular e intracelular. Então, eu costumo dizer aos alunos que é assim, é como se a membrana plasmática ela fosse o guarda da nossa célula, porque ela não deixa entrar qualquer coisa, ela não vai deixar sair qualquer coisa. Então, ela fica como uma barreira mesmo, né, impedindo ou fiscalizando o que vai entrar e o que vai sair, e conforme a necessidade daquela célula, porque também as trocas acontecem, não é aleatoriamente. Tá? Então, é muito importante, a gente tem que entender que os processos, eles acontecem, como eu disse, não é da forma pedagógica, como a gente fala, mas eles estão acontecendo a todo momento, né? Então, essa célula trabalha a todo momento. E a membrana plasmática é muito importante. Então, aqui está o desenho da primeira camada de fosfolipídio e da segunda camada. Então, é uma região hidrofóbica. Hidrofóbica é fobia à água. Então, outra já é hidrofílica. Então, entra água. Então, tem lugar que entra água e tem lugar que não entra. Vocês conseguem entender? Então, todo esse processo de troca, né, esse grupo de fosfato, ele faz essa barreira, formando, então, uma cadeia de ácidos graxos, e aí depende o que vai entrar ali. Se é hidrofóbico, não entra, porque hidrofóbico eu tenho fobia, certo? Então, é adverso, é o oposto. E hidrofílica, eu sou a favor. Então, só para vocês entenderem que a estrutura molecular de um fosfolipídio, ela é tão importante, que é uma coisa que parece tão pequena, mas que faz tanta diferença dentro da função da membrana plasmática. E aqui tem a figura dela bem lindona, ó, a estrutura de uma membrana celular. Ali estão as proteínas em azul, bem bonitas, que eu falei para vocês, que são proteínas transportadoras, proteínas que ajudam algumas moléculas, macromoléculas, depende, são moléculas, às vezes, que têm composições específicas que não conseguem
conseguem somente atravessar pela camada, então ela atravessa com a ajuda também das proteínas, ok? E aí, o que acontece? Transporte através da membrana, transporte ativo, transporte passivo, difusão facilitada, difusão simples, tá? Então, tudo isso acontece com essa troca de moléculas. Osmose, aí tem a que gera energia, aqui, ó, o exemplo da ATP, que tem ali uma bombinha amarelinha. Então, se eu tenho carboidrato, eu estou gerando energia, então eu estou gerando o ATP, que eu sempre falo que são as moedas energéticas de uma célula e de um organismo, né? Então, muito importante a gente saber dessas diferenças. Aí, a solução hipertônica e hipotônica. Então, o que é hipertônica? Né? Maior pressão osmótica, ou seja, concentração de soluto. Quando eu falo hipotônica, menor pressão osmótica. E aí eu tenho o quê? Concentração desse soluto. Então, o que acontece? O que é uma solução isotônica? É quando esse soluto dentro da pressão são iguais, e aí atinge um equilíbrio. E na figura de baixo mostra um processo de osmose na célula animal. Então, no meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Ok? Vamos lá. Transporte ativo, passivo. Então, lembrando que o ativo tem gasto de energia, o passivo não tem, conforme o próprio nome diz, o que é ativo tem gasto de energia, né? O que é passivo não tem gasto de energia. E aí tem vários exemplos que vocês podem estar olhando melhor. Aí dentro desse citoplasma tem as outras organelas com suas funções, e aí a gente vai para o retículo endoplasmático rugoso e liso, que síntese de proteínas, o rugoso. E o liso, gente, para sintetizar lipídios. Então, vou falar bem basicamente. Complexo de Golgi armazena. Então, ele é aquele mercado dentro da célula que vai armazenar, modificar, exporta as proteínas conforme a necessidade, né? O lisossomo. Então, o que acontece? Ele é formado por moléculas digestivas, tá? E esse lisossomo pode observar que tem vários pontinhos no retículo endoplasmático rugoso, vários pontinhos assim, que é onde ele fica, tá? O lisossomo fica. Por quê? Ele faz esse processo de substância, né? Ali digestiva, e ele fica acoplado ao retículo endoplasmático, tá bom? E aí fala assim, ó, e a função é digerir as moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, que é DNA e RNA. Peroxissomos, que produz enzima digestiva também. Mitocôndria, que é aquela que a gente conhece por respiração celular, lembra? As mitocôndrias, diferente de outras organelas, elas vão se reproduzindo sozinhas, tá? E ela tem ali no próprio ribossomo. E o que é importante a gente lembrar da mitocôndria? Que ela vai realizar dentro desse processo celular, desse funcionamento celular, a realização da respiração celular. Ou seja, se eu tenho respiração, gente, eu tenho produção de energia e eu tenho a molécula, a moeda energética que eu falei antes, que é a ATP, tá bom? Aí o núcleo. Então, desculpa, é a maior organela, né, de uma célula eucariótica, onde está, então, o nosso material genético. Professor, então significa que o núcleo é a parte mais importante? Na verdade, a célula funciona e o núcleo funciona porque cada um tem uma função, assim como um corpo, onde cada um desempenha uma função, ok? E tudo isso entra em um conjunto para um bem comum, né? Mas o núcleo é aquele que guarda, assim, essa parte tão importante que é o material genético, o DNA do ser vivo, ou seja, é ele que é o cabeça, é a cabeça dentro da célula, aquele que vai comandar. Porém, se ele comandar e os outros não trabalharem, não vão ter função celular, ok? Então, é sempre importante a gente lembrar disso, tá bom? Centríolos são formados por vários microtúbulos, como se fosse um macarrão espaguete quando está cru. Por favor, o Gabriel está me trazendo água aqui. Obrigada. Como se fosse vários macarrõezinhos, espaguetes unidos um no outro, e o centríolos ele tem um papel muito importante, pessoal. Aonde? Depois vocês vão ver. Sabe no processo de... Bom, já vou falar também, né? Sabe no processo de mitose e meiose, quando a célula vai passar por um processo de divisão celular, quando acontece essa divisão celular, que depois a gente vai estar vendo, o centríolos ele fica na extremidade
divisão da célula. E é através dele ali que vai ser, é como se ele segurasse os cromossomos e dividisse os cromossomos. Então, o centríolo ele tem um papel muito importante depois na divisão celular, que eu vou mostrar para vocês na imagem, bem bacana, que é uma parte bem legal. O núcleo, a gente vai falar um pouco mais de DNA e RNA depois, mas aqui está uma foto do núcleo, depois vocês podem discorrer tudo isso dentro da apostila. E aqui eu quero falar um pouquinho já de DNA. Então, a gente mostra aqui diferentes níveis de condensação de DNA. Professora, por que o DNA ele muda? Ele se condensa? Porque mudou toda a estrutura. Eu olho a figura 1, tá bonitinha, aquele DNA que eu vejo no filme. Aí eu olho a 5, parece já um cromossomo, mas a 3 nada a ver. Então é muito importante a gente lembrar que uma cadeia de DNA em dupla hélice, que é a primeira, e tá coloridinha, que tem o vermelhinho, o azul, o amarelo, o verde, é onde eu tenho os ácidos nucleicos, ou seja, citosina, adenina, timina, guanina, tá? Então, ali eu tenho a formação bem bonitinha e as cores é para representar, então, isso. Quando eu olho a figura 2, eu já tenho esse DNA desconfigurado, mas algumas bolinhas nele. O que são essas bolinhas, gente? São estonas. Então, essas estonas, que são algumas enzimas, elas chegam a algumas proteínas, desculpa, falei errado. Algumas proteínas que chegam e vão se emaranhando naquela cromatina, naquele filamento de DNA, ok? Essa cromatina, então, daí você vai para a figura 3, ela é condensada em intérfase, ou seja, ficou um único ponto vermelhinho, consegue observar? Ele vai ser o futuro centrômero. Imagina aí um cromossomo, tá bom? Imagina um cromossomo. E o meinho do cromossomo, que depois vocês vão ver a figurinha. No meinho, segura os dois braços, e os dois braços de cima e os dois de baixo. Então, esse vai ser o futuro centrômero, que lá, quando vai acontecer mitose e meiose, a separação desse centrômero, ok? E eu falo, gente, que na biologia tudo é tão lindo, porque as coisas, elas fazem sentido. É muito legal quando a gente estuda. E aí, quando eu olho na figura 4, eu tenho uma cromatina condensada já em prófase, ou seja, ela já está trabalhando para unir aqueles centrômeros. Já está vendo que tem um pouco de cara de cromossomo? Você olha no 5, esse DNA ele foi transformado num cromossomo. Então, o nosso cromossomo nada mais é do que um emaranhado, uma condensação de um DNA com um centrômero. Centrômero que vem de centro, ok? Que limita, que dá limite para aquele cromossomo. Ó, aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo, ok? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, os cromossomos são estruturas formadas por moléculas de DNA, beleza? Então, é muito importante a gente ter essa... Então, aqui só vai mostrar para vocês essa estrutura. Nós temos cromossomos de várias formas. Ó, metacêntrico, que daí o centrômero tá bem no meio, tá vendo que bonitinho? Aí o submetacêntrico, tá vendo que já o centrômero tá mais para a parte de cima e a perna de baixo é alongada, né? O acrocêntrico, onde as partezinhas de cima estão menores, e o telocêntrico. Então, são modelos, não são errados ou certos, mas é a forma como, às vezes, na condensação do DNA ocorre o processo e onde fica o centrômero, tá? O centrômero ficou alocado mais na extremidade de cima, então significa que vai ser um acocêntrico, tá? E assim por diante. Aí aqui nessa figura a gente mostra um cariótipo humano. O que é o cariótipo, gente? Cariótipo é a nossa figura, mas figura cromossômica, né? Então é importante a gente lembrar ali que a gente tem quantos pares de cromossomos, né? Vocês estão observando ali que são 22 mais o X e o Y. Aí você observa ali, são 22 ou 23? 23, porque daí vão ser 46 cromossomos. Então, quando você olha ali, tem o X e o Y, no primeiro exemplo, na figura A, e na figura B, o X. Então, masculino, feminino, né? Sempre importante a gente lembrar que o masculino, eu vou ter X e Y. E no feminino, eu vou ter XX, ok? E é importante você lembrar que isso é uma célula 2Ns, porque depois, lá na divisão celular, esse 2Ns faz diferença, tá bom? Composta por 46 cromossomos. E aqui está a divisão celular com essa imagem linda, né? Então, você olha aqui duas células e elas já estão quase prontas para se separar. Então, a divisão celular
tem duas maneiras de ocorrer, mitose e meiose, beleza? Antes de acontecer a mitose e a meiose, é importante a gente deixar claro o que, pessoal? Que nós temos a intérfase, ou seja, uma pré-fase, sabe assim, quando a gente... vamos dizer, não sei, mas eu queria um exemplo assim bem fácil. A gente vai, vamos supor que você pediu uma análise curricular, vamos lá, para entrar aqui num curso, né? Porque você já fez uma graduação. É só um exemplo bobo, mas para você entender. E aí você foi lá no seu polo e você pediu uma pré-análise, porque não é a análise definitiva. Então, essa intérfase é uma fase que acontece antes do processo de divisão celular. Então, é como se fosse uma pré-divisão, ou uma preparação para aquilo acontecer. Tá? Então, a intérfase ela é subdividida em 3 fases, a fase G1, S e G2. Na G1, vai ocorrer um aumento do tamanho da célula. Então, ela era um tamanho e ela aumentou. Ou seja, essa célula está sendo preparada. Assim como uma criança, quando está passando da fase da criança para o adolescente, todo o corpo dela está mudando, porque o corpo dela está sendo preparado para aquela mudança. É a mesma coisa que está acontecendo aqui na célula, né? Esse corpo vai ser mudado, né? Então, há um aumento da célula, ativa o metabolismo, vai gerar energia, porque a célula vai passar por um processo de divisão, que é uma ruptura, não é uma coisa fácil. Então, essa célula precisa estar pronta. Como? Metabolicamente, energeticamente, tá? Então, ela precisa produzir mais RNA para sintetizar proteínas. Então, nessa fase 1 é muito... nessa intérfase e nessa fase G1, é muito importante essa preparação. É como se ela estivesse adquirindo muito potencial, muita coisa para aguentar o que vai acontecer depois. Na fase S, vai acontecer a síntese do DNA, tá? Sendo o mesmo duplicado na quantidade da fase G2. Beleza? Então, essa fase S é um processo que acontece. E já na G2, ela está crescendo tanto em tamanho e já está produzindo proteínas. Então, significa quando eu termino a fase G2, porque, por exemplo, a gente também tem ali dentro da intérfase um processo. Tudo depende do tipo da célula. É muito importante a gente deixar claro. Porque nós temos células epiteliais, células musculares, células, por exemplo, neurais. Quando a gente fala de uma célula neural, é muito difícil a morte da célula neural. Ela demora muito tempo. Então, é uma célula que não é produzida sempre, entende? Só quando há necessidade. Então, quando uma célula neural ela chega na fase de intérfase, às vezes a gente fala que ela fica ali numa fase de gap. É como se ela ficasse dentro da intérfase, preparada para passar pelo processo, mas ela fica em espera, porque o organismo ainda não está precisando renovar, ou seja, dividir aquela célula, fazer todo o processo de troca de célula. Já uma epitelial já é mais fácil, ou qualquer um outro tipo é muito mais fácil. As células neurais, normalmente, elas ficam muito tempo parado em intérfase, porque elas são mais difíceis, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, tem células que a todo momento estão sendo ali preparadas para haver divisão celular, mas isso não é uma regra para todas as células do nosso organismo. Tem algumas que produzem mais, que passem mais por intérfase, por divisão celular, outras menos. Tudo vai depender do organismo, da necessidade de cada célula. Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Passei por intérfase, a célula passou pela fase G1, S, G2, então pense. De novo, eu vou falar, eu explico pedagogicamente, mas no organismo, gente, isso é muito rápido. Isso está acontecendo o tempo todo, está em intérfase, já está em divisão e está acontecendo em tudo ao mesmo tempo. Então, é muito interessante a gente pensar sempre no que realmente acontece. Então, aqui, ó, fase S, G1 e G2, e ali o M, né, de mitose e de meiose, que vai ocorrer nesse processo. Então, eu cheguei na mitose, eu vou ter divisão celular. A célula foi preparada na intérfase. Agora ela vai aguentar a divisão celular. Então, divisão celular e mitose é o período da célula vai se dividir o DNA. Então, o que acontece? O DNA ele vai ser duplicado, tá bom, gente? Então, eu tenho uma célula mãe, e agora essa célula mãe vai ser dividida e vai transformar em 2 células filhas, idênticas na mitose, originais, tá? Então, a gente chama ela de divisão equacional. Então,
são células que, por isso que eu falei que tem modelos de célula, tem tipos de célula. A mitose, gente, é aquele crescimento, é aquela divisão celular para regeneração de célula, que compõe tecidos, ó, cicatrização de tecido, tá? Então é coisa muito rápida, que tem uma necessidade muito rápida. Quando eu falo das fases da mitose, então você vai ter prófase, né? Prometáfase, que tem alguns livros, algumas que trazem assim, metáfase, anáfase e telófase, ou você encontra somente as quatro, prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Então, a primeira, que é a prófase, é a mais longa, tá, gente, de todas, que é onde vai ver a alteração do núcleo, é onde viu o que aconteceu na intérfase e agora vai começar a mudar, aumentar o volume dessa célula, porque ela vai ser dividida, então tem que aumentar esse volume, então vai aumentar água neste recipiente, que é o núcleo dessa célula, e assim por diante. Quando a gente fala de prometáfase, ocorre uma desintegração da carioteca. A carioteca é a proteção do núcleo. Então, aquele núcleo se descaracterizou. Nessa fase, você não vê mais o núcleo, tá? Então, quando isso acontece, os cromossomos eles ficam perdidos dentro do citoplasma da célula, beleza? E aí, aqui eu queria falar, ó, faz assim, ó, e eles dirigem-se a região equatorial da célula, onde se prendem as fibras de fuso. Sabe o que é a fibra de fuso? Aquele centrômero. Sabe o centrômero que são os canudinhos, que eu falei que parece o macarrão, espaguete, juntinho? Então, é ali agora que esses centrômeros vão fazer o seu papel, centríolos vão fazer o seu papel, junto ao centrômero, tá? Entendeu? Aí vocês já vão observar na imagem abaixo. Metáfase, os cromossomos chegam na posição mediana, então metáfase, metade, no meio, o cromossomo está alocado, aqui está a célula, o cromossomo está aqui no meio, tá bom, gente? E ele já chegou no nível máximo de condensação. Então, a gente mostrou antes que o DNA se duplicou, e aí você tem a formação da célula, e agora você já tem esse cromossomo se condensando, né? Então, aqui eu já consigo contar os cromossomos e verificar se tem alguma mudança, beleza? Aí, eles também vão para essa placa equatorial, que é no meio, né? Por que equatorial? Justamente por causa da linha do Equador, né? Que está no meio do mapa mundi, em relação a isso, porque fica no meio. Anáfase, gente, os centrômeros começam a se separar. Então, eu falo que a anáfase é a Ana, sabe a megera, que entrou para fazer uma separação na célula? Então, a gente cita sempre esses exemplos para os alunos, né? Então, o centrômero vai estar conectado ali, mas é o momento onde o centrômero ele vai ser puxado, tá? Porque essa célula começa a entrar num processo de separação. E quando há essa separação, né, que os cromossomos eles vão indo para os polos opostos da célula. Então, você imagina, era uma só, os cromossomos estavam no meio. Vai dividir, então o centrômero vai dividir, vai pedaço de cromossomo para cá, pedaço para cá, e eu dividi. Entendeu? Porque lembrando, é uma célula mãe que origina duas filhas idênticas, beleza? Então é sempre importante a gente lembrar disso. Então, depois desse processo, os cromossomos vão para os polos opostos da célula. E quem segura esses cromossomos aqui nesse polo oposto é aquele centríolo que eu falei antes lá, que a gente mostrou, que é uma das organelas que nós temos na célula. Depois disso, passa para o processo de clivagem, né? E aí você tem as cromátides irmãs. E telófase, então, que é na etapa onde a fibra de fuso vai desaparecer, esses centríolos, porque ele faz uma linha assim puxando, nós vamos ver na imagem, aqui, ó. Então, aqui, intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Fibra de fuso, aqui na anáfase, conseguem observar os riscos? Esses riscos é os que estão sustentando, estão colados aos centrômeros do cromossomo. Consegue entender? Então, você veja que o cromossomo ele foi dividido de forma idêntica. Tá vendo na anáfase que tem um pretinho, uma parte do preto em cima, uma parte do preto embaixo, uma parte do branco em cima, outra embaixo. E aí você tem na telófase, gente, já praticamente as duas células filhas idênticas. Tá vendo? Com material genético igual. Beleza? Então, a gente tem essa divisão. Meu Deus, eu preciso correr com essa aula. Meiose. Então, a meiose, gente, diferentemente da mitose, ela vai ter uma célula-mãe diploide, que é aquele 2N que eu falei antes do cromossomo, que é importante a gente saber. Ou seja, o que significa os dois Ns?
cromossomos duplos. Ou seja, na mitose, uma célula mãe originou 2 filhas. Na meiose, eu vou ter origem de 4 células filhas, tá? Ou seja, e não são idênticas, porque eu vou dividir o número do material genético. Então, é metade do número de cromossomos, beleza? Então, é importante a gente lembrar disso. Essa é a grande diferença entre uma e outra. E quais são as fases que correspondem? Como eu já tenho meiose, como eu já tenho prófase lá, metáfase lá e mitose, aqui ficou meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E depois, na segunda fase, meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, né? Então, praticamente, acontece a mesma coisa. Na primeira, a carioteca some, desaparece. Na segunda, esses cromossomos vão estar na metade. Na terceira, a divisão. E na última, ele vai formando tudo, já as 4, no caso da meiose, divididas, beleza? Com a metade do número de cromossomos. Então, mitose, células mães originam 2 filhas idênticas, com o mesmo número de material genético de cromossomo. Meiose não acontece isso, tá? Então, nós temos 4 células filhas que foram divididos, então, o número de cromossomos, beleza? Na meiose 2, gente, qual é a grande diferença? A meiose 2, a gente fala que é a mitose da meiose, né? Porque vai ter um processo, mas ele é um processo equatorial ali dos centríolos, na metade, na metáfase 2, na anáfase vai haver a separação, ou seja, a duplicação desses centrômeros, né? E a última fase também, eles se descondensam e voltam à fase normal, formando, então, 4 células haploides, e não 2. Como está aqui. Então, na primeira, ó, meiose 1. Então, você consegue observar bem a diferença aqui na anáfase houve a separação, ok? Então, você consegue observar que na anáfase, olha na anáfase, tá? Você observa um cromossomo azul com um pedacinho de uma perninha vermelho. E do outro lado, o vermelho com um pedacinho da perninha azul. E aí você observa na telófase 1 a mesma coisa. Ou seja, eu tenho agora 4 cromossomos, entendeu? Dividido em 2, né? Só que você tá vendo que os cromossomos, eles estão pintadinhos. Azul com a perninha vermelha e vermelho com a perninha azul. Por quê? Houve a troca de material genético, que na mitose não acontece, beleza? E na meiose, continuando aqui embaixo, dessas 2 células, eu passo por um novo processo, que é intérfase, né? Ali, o intervalo, que nesse intervalo, inclusive, de meiose 1 para meiose 2, é chamado de citocinese. E aí, depois eu vou para prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, e aí sim eu vou ter as 4 na telófase, beleza? E observem, agora eu não tenho cromátides irmãs, ou seja, eu não tenho cromossomo duplo igual lá em cima, eu tenho cromossomo separadinho, tá? Então, você tem o azulzinho, o vermelhinho, aí você tem um do outro lado misturado, azul com vermelho e assim por diante. Ou seja, houve troca do material genético, esse material genético ele foi dividido agora em 4 células filhas, que não são idênticas. Fechou? Então, essa parte eu acho, assim, muito importante. É uma base... Aí, aqui, pessoal, ó, vem coisas a mais que vocês precisam ler do material, que é importante. E, para a gente ir já para os finalmente, porque... Nossa, a gente precisava de muito tempo para falar de tudo, eu só vou citar. Tem os ácidos nucleicos que vão formar esse DNA. Então, observe, você tem aqui guanina, timina, adenina e citosina. Então, o G sempre vai ligar com o C, a adenina sempre com a timina e assim por diante. Então, eles são chamados de pares de base. Então, você nunca vai ter uma base sozinha, sempre vai ser par de base. O DNA, ele sempre vai de 3 linhas para 5 linhas. Então, essa é uma estrutura básica de DNA, tá? E é importante a gente saber das funções. Quando eu olho essa imagem, eu tenho basicamente a diferença de um DNA para um RNA. Observem, DNA eu tenho dupla fita hélice. Então, eu tenho 2 fitas, entendeu? No RNA você tem uma única fita com as bases nitrogenadas, tá? E qual é a diferença básica entre uma e outra? No DNA você tem citosina, guanina, adenina e timina. No RNA você não tem timina, é substituído por uracila. Então é uma grande diferença que você também precisa saber. Beleza, pessoal?
Aí vai falar de vários processos de mecanismo de duplicação de DNA. Então, lá dentro do núcleo, há uma cópia desse DNA. Basicamente, eu vou explicar assim para vocês a etapa da replicação, duplicação, para a gente ir finalizando. Então, pessoal, dentro do núcleo eu tenho o DNA, esse DNA é feito uma replicação dele, tá? Então, ela vai sendo modificada e duplicada. Quando ela sai de dentro do núcleo e entra no citoplasma, algumas enzimas ali vão entrar, né? Que, por exemplo, o DNA polimerase, aí vai iniciar uma ligação de nucleotídeos, e aí vai iniciar, então, uma fita líder, ou seja, aquele DNA vai ficar com uma fita nata dele e uma fita molde, é como se tirasse um xerox, uma fita molde desse DNA vai acontecer através dessa DNA polimerase. Né? E aí a gente tem todo esse processo acontecendo. Então, é como se fosse uma tesoura que vai separando essa fita de DNA, tá? Que essa é a etapa de duplicação e esse DNA é duplicado. Por que o DNA precisa ser duplicado, professora? Basicamente, gente, o DNA ele é duplicado, depois ele saindo desse núcleo, ele entra no citoplasma e vai acontecer o processo de síntese de proteínas, tá? Então, o que acontece? Esse DNA que foi copiado, ele vai entrar até o ribossomo. O ribossomo, ele tem uma parte inferior, superior e uma parte inferior. E esse DNA que foi copiado vai passar aqui dentro desse ribossomo, fazendo a leitura de qual tipo de proteína a minha célula precisa produzir. Neste momento é a cor da pele. Então, eu preciso de uma proteína, né, melanina. Então, é esse tipo de proteína que precisa ser produzido. Chegou no ribossomo, vai passar esse DNA pelo ribossomo e eu estou produzindo a enzima. Então, vai saindo como se fosse desse ribossomo várias bolinhas, que é um colar de pérolas, como se fosse... Gente, estão me avisando que a hora está passando aqui. Né? Então, aqui, ó. Então, aqui está o ribossomo, tá vendo? Esse amarelinho aqui, que é a transcrição. O ribossomo, o que é transcrever alguma coisa? É ler, é entender o que essa transcrição, o que essa enzima, o que essa célula precisa. Então, ela precisa produzir tal enzima, tá? Então, é aqui onde vai acontecer esse processo. E aí, gente, eu passo, ó, eu quero vir nessa imagem para a gente terminar. A estrutura do ribossomo. Então, você tem o ribossomo e aqui, depois que passou essa fita, ele fez essa transcrição, você vai vendo que vai saindo várias bolinhas, que é tipo um colar de pérola, são as proteínas que foram sintetizadas. Ou seja, é a proteína necessária que o organismo pediu para fazer nesse momento, através daquele DNA, da síntese daquele DNA, da duplicação dele, da transcrição dele, e aí vai traduzir o que ele realmente quer, que foi o exemplo que eu dei da cor da pele, por exemplo. Então, é muito importante. Proteína, elas são sintetizadas dentro da célula, inicia no núcleo e vai terminar o processo. Inicia no núcleo, daí eu tenho a duplicação, que é a replicação, aí eu tenho a transcrição, que é quando o ribossomo entende o que precisa, e aí eu tenho a tradução daquilo. Olha, agora eu entendi, é isso aqui. Tá? E assim por diante. Por isso que é tão importante o código genético, ele é responsável, gente, organizado por esses nucleotídeos, por essa sequência de aminoácidos. Então, aqui esse colarzinho de pérola são vários aminoácidos. Vários aminoácidos juntos formam uma proteína, ok? São chamados esses aminoácidos de códons. Então, esses códons aqui, ó, vão juntando. Então, o é fenil, C, alanina, melanina, prolina. Então, é os tipos de proteínas que vão sendo produzidos. Ou seja, aminoácidos específicos por códon. Então, pessoal, vou ter que acabar a aula, porque a nossa hora está bem apertada. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Aí, depois disso, entra a genética, que a gente nem conseguiu falar. E como falta ainda, vou falar mais uns 3, 4 minutos, eu gostaria de falar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí, pessoal. Pessoal, eu não fiz lista para essa aula, tá? Me perdoe, não fiz lista mesmo. Gente, não consigo falar de genética agora. É assim, ó, bases biológicas, muito difícil. Mas a gente pode marcar para falar um pouquinho de genética,
tá? Antes da prova de vocês, eu prometo que eu volto para falar das leis mendelianas, da parte de genética. Acabou, pessoal, porque assim, a gente tem 1 hora somente de live, então vocês me perdoem, aí eu volto, a gente vai falar da genética, porque ainda fala muito da parte da genética, mas eu precisava, assim, falar dessa parte celular, que eu acho que é muito importante, porque se eu não tenho essa base celular, se eu não entendo a divisão celular, mitose, meiose, eu não consigo depois entender a parte de genética. Então, é muito importante que vocês entendam, que eu não consigo ficar aqui mais, a gente só tem essa 1 hora, tá? Mas eu prometo que eu volto, vou preparar uma aula, a gente vai falar só de genética. Porque depois vem a parte de PCR, algumas técnicas que são utilizadas na engenharia genética que o professor cita, né? Que é importante, mas aquilo ali é você ler, porque a gente não, na verdade, a gente não utiliza dessas técnicas no dia a dia, nas disciplinas do dia a dia. Um pouquinho mais sobre esse conteúdo e o conteúdo de genética, gente, eu gravei os nivelamentos, que é Biologia Básica 1 e Biologia Básica 2. Então, se vocês puderem, entrem e façam, porque lá está bem trabalhado. A Biologia Básica 1, que foi eu que gravei, eu falo muito de genética. Então, naquele nivelamento, se vocês entrarem, não tem custo, é optativa para o aluno, você consegue ver toda a estrutura de genética. Lá eu trabalho toda essa parte de genética, essa parte de célula também, mas a de genética especificamente. Então, se vocês puderem, por favor, fazer o nivelamento, já vai ajudar muito, tá? Quanto à APA, eu quero falar um pouquinho também que muitos alunos estão com dúvidas sobre a APA, beleza? O que da APA, professora? Muitos alunos estão com dúvidas se podem trocar, por exemplo, lá está o álcool, 93%, 97%. Pode ser trocado pelo 70%? Pode, pessoal, na parte prática. Você pode trocar, não tem problema. Só que é importante você lembrar que eu especifiquei muito claro que ele precisa estar estritamente gelado, tá? Que isso que vai fazer diferença para você fazer extração de DNA, beleza? Então, se atentem a isso. Outra coisa que eu gostaria de falar, muitas pessoas falando, professora, tem coisas caras, como que eu vou fazer essa prática? Gente, não é caro, vocês pedem prática e vocês têm que realizar a prática. Então, vamos lá, o que eu pedi lá? Ovo, cebola, né? Que mais, gente? Limão, um filtro de café. Então, são coisas muito básicas que tá lá. Álcool, acho que é o item mais caro que você precisa comprar. Então, o que você precisa? Amor e dedicação. É tirar um momento em casa e fazer atividade prática, detergente, mas isso você já tem em casa. Entendeu, gente? Então, assim, eu preciso que vocês façam a APA, eu preciso que vocês façam atividade prática. Gente, não fiquem preocupados com a lista de presença, tá? Vocês precisam estar preocupados com a aula, não com a lista de presença. Eu vejo o desespero dos alunos. Depois a gente pega o nome de vocês, anota que vocês estavam presentes, isso aqui fica gravado, fiquem tranquilos, tá bom? Então, não tem lista de presença. Então, pode ser com álcool 70. Talvez demore um pouquinho mais para ocorrer ali o processo de síntese do DNA, mas vai acontecer também com o álcool 70. Beleza, gente? Leite desnatado, então, mas não são tantas coisas. Professor, onde fica o nivelamento? Pessoal, lá dentro da plataforma de vocês, quando você entra junto com as disciplinas, você vai ver anatomia humana, um exemplo, tá, gente? Não é de todos os cursos, mas ela é flutuante. Aí vai ter a disciplina de bases biológicas, daí vai ter o nivelamento de biologia básica 1, biologia básica 2. Então é importante que você faça, que daí você não precisa, eu não preciso nem voltar aqui falar de genética, porque eu mesma gravei. Tá? Então tem tudo lá. Mais alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando para a gente, para os tutores, tá? Mandem as dúvidas pedagógicas. Professora, eu tô com dúvida nesse exercício de genética. Professora, eu tô com dúvida nisso aqui. Então isso é dúvida pedagógica, a gente gosta disso. A gente quer que vocês mandem, mas vocês precisam mandar isso para os tutores também, tá bom? Então é muito importante vocês passarem todas essas dúvidas, além da gente estar anotando essas dúvidas, a gente vai voltar depois, então, tirar algumas dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Fechou, gente? Não, essa matéria não cai na prova presencial. Prova presencial é a de sustentabilidade. Pessoal, eu vou falar dela na segunda-feira, a gente tem uma live para falar somente de sustentabilidade, da prova presencial. Beleza? Beijo, gente. Assistem, por favor. Façam, por favor, o nivelamento. Ainda vai gerar certificado para vocês. Então, vai contar como horas. É importante vocês fazerem, tá bom?
Um beijo. 2 experiências na prática, gente. Desnaturação de proteína e extração de DNA. Isso mesmo, é as 2, fechou? Bora praticar em casa mesmo. A gente se desdobra para fazer as coisas para vocês fazerem em casa. Então, é preciso que vocês façam. Vai ter mais live? Gente, é de revisão do professor Lion, que é bem longa, inclusive. Ela vai ser liberada, ela já vai tirar mais um monte de dúvida na aula de revisão, beleza? Mas aula de genética eu não vou dar. Então, vocês vão entrar e vão fazer o nivelamento, que está falando especificamente de genética. Combinado, pessoal? Um abraço, até mais, viu? Tchau, gente. Obrigada. Um beijo para todos os cursos que participaram. Até mais, até o próximo. Gente, quem não tem o nivelamento liberado, pode pedir para os tutores, tá? E a gente verifica se não está liberado, mas a princípio é para estar todos liberados para vocês. Até mais. Tchau.